O que sobrou da igreja após as eleições para presidente em 2022? O vídeo de hoje foi gravado antes das eleições do segundo turno, justamente para que o resultado da eleição não influenciasse em nada no que vai ser dito aqui no vídeo. Independente de quem ganhou, esse vídeo está sendo gravado no dia 29 de outubro, então independente de quem ganhou, a reflexão é válida igualmente. Após esses meses, tanta confusão, tanta intriga, tanta fake news, tanta incitação à violência em diversos aspectos por ambos os lados, fica algumas reflexões a respeito de como a igreja cristã passou por tudo isso. O que fica de imagem e de credibilidade para a igreja cristã após essas eleições? O quanto nós permitimos que o evangelho e que a mensagem cristã, que os valores e as pautas as quais defendemos fossem cooptadas por esses políticos, por X ou Y, que se dizem defender ou que levantam isso como bandeira. Independente de quem tenha ganhado, a reflexão que fica é o quanto da nossa alma vendemos para progressistas ou conservadores. O quanto da nossa alma entregamos em prol de um plano de governo. O quanto entregamos do nosso coração, o quanto idolatramos um plano, um projeto de governo. O quanto de nós se entregamos a fazer propaganda para Lula ou para Bolsonaro. O quanto nós cedemos do que é o verdadeiro evangelho em um único propósito, que era vencer eleições, quer seja de um lado ou quer seja do outro. Entregamos a mensagem do evangelho e a centralidade da mensagem do evangelho, que deveria ser Cristo. Cooptamos isso para defender pautas de uma mensagem ideológica ou de um político A ou B. E a pergunta que fica é: qual a credibilidade ainda nos resta para anunciar o evangelho? Claro que o anunciamento do evangelho não depende da minha ou da sua credibilidade, mas unicamente da palavra de Cristo. Mas a questão é, como nós, enquanto representantes desse evangelho, como as pessoas estão receptivas a ouvir o nosso testemunho? Que testemunho você prestou durante essas eleições? Que tipo de relacionamento você teve com as pessoas que não professam a mesma fé durante essas eleições? Hoje, após esses meses de eleição, esses meses de política e etc., se você for falar a respeito do evangelho, você ainda vai ter portas abertas para o diálogo, portas abertas para anunciar essa mensagem, ou você fez com que essas portas fossem fechadas porque você, em prol de uma ideologia política, em prol de um candidato, em prol de um governo, em prol de um plano de poder, você deixou com que portas se fechassem para o anunciamento do evangelho? Você colocou um projeto de poder, você colocou uma campanha política acima da chance de evangelizar algumas pessoas. Você cortou relações com pessoas que precisam ouvir o evangelho. Então a pergunta que eu te faço é: como está a nossa credibilidade? Como está o nosso testemunho diante das pessoas após essas eleições? Como tem ficado a igreja cristã? O quanto nós temos cedidos do evangelho para cumprir nossos desejos, vontades ou realizar algum objetivo individual de um grupo específico? Hoje, se você for falar a respeito de Cristo, o seu testemunho, os seus frutos condizem com o evangelho ao qual você anuncia, ou você fala simplesmente da boca para fora? A palavra é muito clara ao dizer que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Então a grande pergunta é: pelo fruto conhecereis a árvore. Que árvore nós temos sido? Nesses últimos meses de eleição, que testemunho temos dado? Você deixou com que as eleições, com que esse momento político cooptasse a mensagem do evangelho que você deveria anunciar? Ou você não se vendeu a nenhum tipo de ideologia? Você pode até ter votado em A ou B, isso não é um problema. Você pode ter feito até campanha, isso também não é um problema. Você pode ser um cristão ativo politicamente, isso não é um problema. Você pode se envolver politicamente, isso não é um problema. Inclusive, aconselho que se envolva politicamente, tenha uma voz ativa, participe do debate, dialogue com outras pessoas. Mas a questão é, o quanto do evangelho você cedeu para que o seu posicionamento político e ideológico ganhasse, ou quer tenha ganhado ou não, o quanto você cedeu. O quanto do teu caráter, o quanto da tua integridade, o quanto do evangelho, o quanto do evangelho de Cristo você cedeu de uma mensagem que não é o evangelho, de uma mensagem que não tem poder para salvar, de uma mensagem que é estabelecida a partir de padrões e pensamentos humanos, mas que não representa em sua totalidade o cristianismo. O quanto cedemos da nossa credibilidade, o quanto nós deixamos que o nosso caráter tenha sido deturpado por essas eleições.
Você teve amizades desfeitas? Você deixou de falar com parentes? Você deixou de falar com amigos? Você cortou relações com irmãos da igreja? E agora? As eleições passaram. Os políticos continuam aí. Provavelmente continuarão roubando, provavelmente continuarão corruptos. Muitos deles, nem todos, talvez. E você volta para a sua vida e agora a pergunta que fica é: como você está após essas eleições? Que tipo de relacionamento você tem mantido? Que tipo de relacionamento você tem cultivado? E quais relações você cortou em nome da política? Agora a nossa vida ela volta, não que a política tenha acabado, mas esse momento de êxtase, né, esse momento do ápice aí que a eleição traz, ele diminui e aí você agora volta como cão arrependido, como diria Chaves, e agora tem que se relacionar com essas pessoas dos quais você excomungou, do quais você desfez relações, e agora você tem que anunciar o evangelho para pessoas que outrora você menosprezou, você xingou e você confrontou, chamando de anátema, cortou relações. E a pergunta que fica é: que frutos você tem dado? Qual é o testemunho que você tem anunciado? Anuncie o evangelho de Cristo, independente de qualquer coisa, que venhamos ser fiéis somente à mensagem do evangelho, evangelho que tem poder para salvar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, uma reflexão rápida a respeito de como nós passamos por esse momento de política. O objetivo aqui não é falar a respeito de candidato A ou candidato B, não é discutir a respeito dos benefícios da eleição de um ou outro, até porque eu gravei o vídeo antes, eu não sei quem ganhou, eu não sei como tá. Hoje é dia 29, a eleição é só amanhã. Então, por isso eu fiz questão de gravar esse vídeo hoje. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Fica com Deus, comenta, curte, compartilha aí para os seus amigos, aquele amigo que você brigou durante a eleição, manda aí, reata essa relação e seja muito bem-vindo, seja corpo, seja igreja, seja luz.